Esse trabalho é meu primeiro trabalho de direção de arte para documentário. Eu fiz um anteriormente para animação, que foi A Lenda da Bombacha. É meu primeiro longa também. Então está sendo também um processo experimental, né, para algumas coisas. A direção de arte, ela é uma construção conjunta também, minha e dele, porque não tem como dissociar, né? É uma coisa muito pessoal, né, que está na nossa vida íntima do dia a dia, essa história, né? É a história do meu sogro, né? É o pai dele, mas é o meu sogro que eu conheci através dessa história, através da família dele. Já fui umas 10 vezes para a Colômbia, de ficar na casa, né, onde foi a última casa que ele morou. Então, eu estou mergulhada nessa história, tanto quanto o Dani. E essa direção de arte, ela tem uma construção ao longo desses 17 anos que a gente está junto. E aqui foi uma viagem que a gente fez para Bogotá. Então, aqui a história da direção de arte do filme, ela já começa. Essa é a primeira casa em que o Nacho morou, em Bogotá. E aqui tem algumas fotos, então, né, dos trajetos. É uma casa mais vertical, a gente sobe várias escadas para chegar até um pátio externo, uma textura de pisos interessantes que a gente viu ali. Lembrando agora a fopa do som dessa casa, né, o caminhar nesse piso de madeira. Então, é toda uma sensação de estar ali e pensar que o Nacho morou nessa casa. Então, a gente sente a história já entrando ali. A história está nas paredes, está nos pisos, está nos degraus. Essa foi a cena que eu acho que mais teve trabalho assim, de direção de arte, porque por ser um documentário, né, a direção de arte até agora, ela, né, ia dando alguns direcionamentos. E essa nós realmente criamos, que foi uma homenagem às 107 vítimas. Ela foi gravada na primeira vez que eles foram para a Colômbia, então nós preparamos essa cena toda aqui, né, antes deles viajarem. Aparentemente, né, a direção de arte só é pensada no momento em que tem uma ficção, né, que tem cenas que tem que ser montado, criado cenários, pensado em figurinos e tudo mais. E claro, tem direção de arte em documentários, mas nesse caso era muito mais necessário ainda. Por quê? Porque tinha um monte de objetos. Eu comecei com um conceito que eu trabalhei no mestrado, que era a memória das coisas. Então, tudo tem memória, né? Vamos pegar esse carrinho ali, que foi o carrinho que meu pai brincava quando era criança. A memória desse objeto está em cada risco que tem, cada pecinha que está estragado, que não está, por exemplo. Isso faz parte da memória desse objeto, né? Ele está contando uma história a partir do que ele é como objeto. E aí a Beta, com sua experiência de cenografia e tal, disse, cara, tu vai ter que me ajudar a dar conta desses objetos que a gente tem, porque a história tem muito objeto, que tem um significado, que tem um valor, e a gente precisa saber como organizar esses objetos dentro da narrativa, como narrativa, junto com o André, o roteirista, para dissertar o que a gente faz com esses objetos, como mostra, onde coloca, o que quer dizer. Então, dar sentido ao objeto nos espaços que eles ficaram finalmente no filme, foi um processo muito complexo, porque a Beta vai começar por aí. Então a Beta, sabendo disso, um dia chegou e me disse, cara, vamos espalhar os objetos na grama como se fosse... Que são os objetos que trazem a memória do Nacho. A gente veria os objetos que reconstruiriam a pessoa que o Nacho foi.